Muito boa noite, povo santo, povo lindo que está nos acompanhando. Estamos aqui mais uma vez nesse nosso momento especial de comunhão nesse domingo, dia do Senhor, para o nosso tempo de reflexão bíblica juntos, louvor, adoração e comunhão virtual, não é isso, meu amor? É isso mesmo. Aproveitar as tecnologias. Então, a nossa alegria é ver aí os irmãos já entrando, aparecendo. Ó, o Cleiton já está aí, a Daiane, irmã Antônia, Cristiane e Timóteo. Olha, o povo estava aí já só esperando para dar o clique, hein, Mônica? Graças a Deus, a assistência aí está se mantendo constante. A Tatiana Zac, Maria Aparecida, irmã Antônia, Adelita, Ana Maria, Patrícia Gino, Eduardo Mota, o irmão Eduardo aí, irmã Floripes, um abraço para vocês, Dorival, é muita gente. Graças a Deus, e a nossa alegria é essa, poder nos reencontrar, estarmos juntos, louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, por quem Ele tem sido, a maneira como Ele tem trabalhado nas nossas vidas, nesse período tão diferente que nós estamos vivendo. E nos alegra, então, nós fazemos isso com o coração alegre, sabendo quem é o nosso Deus e que Ele merece essa dedicação desse tempo que passamos juntos aqui para exaltar o seu nome, proclamar a sua glória e louvar a sua graça que Ele tem compartilhado conosco. Então, vamos juntos louvar e adorar ao Senhor. Nosso roteiro para hoje é o padrão. Vamos começar com o tempo de louvor e adoração. Vamos cantar um hino do cantor cristão. Se você tem aí o cantor, pegue lá, deixa aí separadinho. Nós vamos cantar um hino logo mais. Vamos cantar também alguns cânticos que costumamos entoar lá na nossa igreja, a pedido dos irmãos, né? Só não vi aí quem foi quem pediu qual, né? Mas se a Mônica lembrar, ela vai dizendo na hora, senão os irmãos que pediram vão lembrar. Aquele que eu pedi, a gente vai cantar, tá bom? Não dá para cantar todos que pediram por causa do tempo, mas a gente vai cantando os próximos também nas próximas lives. E depois o nosso tempo de reflexão bíblica, encerrando com os nossos avisos, orações, como temos feito nas nossas lives anteriores, tá bom? Acho que todo mundo que ia chegar aí já tem chegado. Então vamos juntos louvar ao Senhor nosso Deus. Vamos começar com uma música junto com as crianças. Tem criança aí? Chama a criançada para perto e vamos cantar louvando ao Senhor. Um corinho que diz assim: eu tenho um amigo que me ama. Não sei quantos conhecem, mas se as crianças não conhecem, vão poder aprender. É bem curtinho, nós vamos cantar 2 vezes. Você também, adulto, se não conhecer, vai aprender, vai cantar conosco. E aí na segunda vez você acompanha, tá bom? A primeira vez ouve, a segunda acompanha. Se já conhece, cante aí 2 vezes conosco. Chamar os nossos assessores aqui, Josué e Caleb. Josué e Caleb, come here. Vem cá, filhotes. Fala boa noite aí pro pessoal, Josué. Boa noite. Dá um tchauzinho. Eles vêm, fica aparecendo aí. Isso, olha lá, Caleb. Aí, dá uma boa noite pro pessoal. Olha lá, vamos cantar aquele corinho. Eu tenho um amigo que me ama. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus, 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 seu nome é Jesus.
tchau, Caleb. Dá tchau, Josué. Obrigado. Tá aí. Caleb parece que não estava com a super animação, né? Mas está aqui conosco, né? Cantando, servindo ao Senhor. As crianças estão aprendendo o quanto é importante conhecer a verdade da palavra de Deus, que temos um amigo que de fato nos ama. E esse amigo especial é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é maravilhoso crescer aprendendo as verdades de Deus e ser cada dia mais firmado na palavra do Senhor. Nós vamos cantar ainda agora um cântico que chama Eu Voarei. Foi pedido de alguns dos irmãos aí. Eu voarei. Só não lembro quem. Mas quem pediu vai lembrar. Vamos cantar? Quem pediu, fala aí, fui eu. Põe aí nos comentários. Fui eu. Qualquer dia, quando eu morrer, eu voarei. A mansão que Cristo fez pra mim, eu voarei. Eu voarei, oh glória, eu voarei. Ao morrer, aleluia, viverei. Eu voarei. Se antes Cristo vier pra me buscar, eu voarei. Consolado, alegre vou chegar. Eu voarei. Eu voarei, oh glória, eu voarei. Ao morrer, aleluia, viverei. Eu voarei. Amém. Então, por enquanto, não podemos voar, né? Como super-homem, ir até o céu, encontrar com Deus, mas temos a promessa de encontrar o nosso Senhor nos ares. É por isso que esse louvor aí faz essa metáfora, né? Eu voarei para encontrar com o meu Senhor. Jesus Cristo vem nos buscar em breve, possamos estar atentos para aquilo que Ele nos diz, nos ensina e espera de nós. Possamos agradá-lo para ouvir dele muito bem. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém. Nós ainda queremos louvar um pouco mais ao Senhor com o cântico A Lei do Senhor é Perfeita. Neemias diz Abre que aí, eu mano. voarei, foi a Lara que pediu. Opa, então tá bom. Aí, Larinha, tá vendo? Você também pediu esse, então, Salmo 19. Nós vamos cantar um cântico que está baseado no Salmo 19, A Lei do Senhor, também a pedido dos irmãos aí. Salmo 19, A Lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Aqueles que conhecem, cante aí conosco. Quem não conhece é só abrir no Salmo 19. Isso, tá com a Bíblia aí? Abre a Bíblia aí no Salmo 19, a partir do verso de número 7, está aí a letra desse cântico que estaremos cantando agora. Versículos 7, 8, 9 e 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado suave. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração.
ilumina os olhos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E assim são os mandamentos do Senhor, os princípios, os preceitos de Deus, todos eles registrados para o nosso benefício na sua palavra, a Bíblia Sagrada. É lá que você e eu podemos encontrar e conhecer quais são os pensamentos do Senhor. E assim, entendendo a sua vontade para a nossa vida, acertarmos em agradá-lo e experimentar a felicidade que é o resultado de andar de acordo com a vontade do Senhor. Vamos cantar ainda o último louvor dessa noite. Agora é o hino do cantor cristão. Se você tem o cantor aí com você, pegue aí, junto vamos cantar. É o hino 314 do nosso cantor cristão. 314, Estou Seguro. Esse também foi alguém que pediu. 314, Estou Seguro. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Pude de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando
descansando no poder de Deus, não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, o seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Amém. Pensei até que tinha mais estrofe, animado para cantar, graças a Deus. Essa é a verdade que temos na palavra do Senhor. Problemas não vão faltar, dificuldades vão chegar, como tem chegado, mas o crente não deve se desesperar. Ele pode descansar no poder de Deus. E esse Deus tem um nome, como nós já temos sempre enfatizado aqui. Não é, ai meu Deus do céu, né? Ele é o Deus, ele está no céu. Mas o nome dele é um nome elevado, é um nome especial e é um nome revelado. Deus quer que saibamos qual é o seu nome. O seu nome é Jesus Cristo, o nosso Senhor. É por ele, só por ele, que nós somos salvos. Então vale a pena confiar em Jesus Cristo e descansar, tanto nas suas maravilhosas promessas, quanto no seu poder, que nos protege, nos ampara, nos consola, nos livra do mal e nos leva até a sua presença celestial, de acordo com a sua perfeita vontade, no devido tempo do Senhor. Que Jesus Cristo nos abençoe, enquanto agora passamos a estudar a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Já temos cantado, temos louvado ao Senhor, matado um pouquinho da vontade de cantarmos juntos as verdades da palavra de Deus. Agora queremos refletir nessa mesma palavra e aprender um pouco mais, edificar a nossa vida, crescer espiritualmente. E tudo isso é um trabalhar do Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Que tal abrirmos a palavra de Deus e meditarmos juntos nela? Pegue aí sua Bíblia e vamos juntos aprender a palavra do Senhor. Obrigado, Mônica. Boa noite, amados. Vou pegar minha Bíblia aqui. Ok, já estou preparado, espero que você também já tenha conseguido aí pegar a sua Bíblia. E nós recentemente terminamos um estudo online, né, virtual aqui da primeira carta do apóstolo Pedro. Então hoje nós não iremos tratar um trecho que se encontra lá na primeira de Pedro. Se você abrir sua Bíblia lá, hoje nosso trecho não é de lá. Tá bom? Mas estamos muito felizes pelo que aprendemos juntos, estudando aquela carta de maneira integral, do começo até o fim, uma maneira didática e sábia de aprender com entendimento a palavra do Senhor. Mas nem sempre, né, os nossos estudos são assim, numa carta do começo até o fim, como é o caso de hoje. Hoje nós vamos ver um trecho, uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Gálatas, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos da região da Galácia. Então procure aí na sua Bíblia a carta aos Gálatas e abra lá no capítulo de número 6. Gálatas, capítulo 6. Nós vamos hoje estudar um trecho referente aos versos de 6 a 10. Então, Gálatas, capítulo 6, versos de 6 até o 10. Gálatas 6 aí é o último capítulo dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa e outras questões relacionadas a essa carta, no que é proveitoso para o nosso entendimento dessa passagem em particular que nós vamos estudar, tá bom? Eu espero que todos tenham encontrado
Gálatas capítulo 6, eu vou fazer a leitura, estou usando a versão atualizada das Escrituras Sagradas. Se você está usando outra versão, fique à vontade, acompanhe a leitura na sua Bíblia enquanto eu leio aqui na que eu tenho. Se você está sem Bíblia, não tem problema, só desliga aí outros equipamentos aí que possam desviar a sua atenção, né? Se você está vendo no celular, desliga a televisão. Se você está vendo na televisão, encosta o celular um pouquinho, e assim você vai poder ficar concentrado na mensagem da palavra do Senhor para a sua vida. Gálatas 6, a partir do verso 6 até o verso 10, assim nos diz a palavra do Senhor. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra que nós vamos estudar nesse momento. Então, quero chamar a sua atenção novamente para o verso de número 6, onde Paulo, escrevendo para os irmãos das igrejas ali na região da Galácia, ele escreve, verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, para a gente entender aqui um pouquinho mais sobre o que Paulo está dizendo, a gente precisa entender um pouquinho qual é o contexto histórico aqui dessa carta, ou o que estava acontecendo nessas igrejas, entre esses irmãos que estavam recebendo essa carta, para a gente poder entender o que Paulo está querendo dizer. Então essa carta aqui está sendo escrita pelo apóstolo Paulo para irmãos de uma igreja que ele mesmo iniciou, irmãos que ouviram o evangelho dele pela primeira vez. Paulo fala disso no capítulo 4, aqui mesmo de Gálatas, nos versos 13 e 14, onde ele diz assim, Gálatas 4, versos 13 e 14. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo explica ou relembra, aqueles irmãos, e aqui a gente pode aprender e entender, que quando Paulo chegou naquelas regiões pela primeira vez e pregou o evangelho para aquelas pessoas, falando sobre a salvação, sobre como aquelas pessoas poderiam receber vida eterna através da fé em Jesus Cristo e de mais nada, então eles entenderam aquilo como palavra de Deus. Eles trataram Paulo por estar trazendo essas boas novas da salvação em Cristo Jesus. Ele falou, vocês me trataram tão bem como se estivesse tratando o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, foi um tempo maravilhoso quando Paulo chegou ali pela primeira vez. Foi uma festa, todo mundo ouviu, entendeu o evangelho, começou a crer, ficaram firmes na palavra da verdade. Agora, nessa altura em que Paulo está escrevendo e enviando a carta para eles, as coisas haviam mudado. Depois de Paulo ter pregado o evangelho da verdade, eles terem crido em Cristo e na salvação que vem unicamente através da fé em Jesus, de graça, Paulo saiu e foi fazer o seu ministério em outros lugares. E agora, anos depois, o que aconteceu? Judeus chegaram ali com a pregação de uma salvação não mais baseada somente na fé em Jesus Cristo, mas baseada na realização de obras.
fazendo coisas boas, sendo regidos pela lei judaica. Então a lei judaica dava uma lista de regras que as pessoas deveriam observar, coisas que as pessoas deveriam fazer, e os judeus que estavam chegando ali e pregando esse novo evangelho diziam: olha, está aqui uma lista de regras da lei judaica. Se vocês obedecerem fielmente toda essa lei judaica, seguirem todas essas regras, Deus vai olhar lá, deixa eu ver, primeira regra, tá ok. Segunda, tá ok. Terceira, tá ok. Quarta, tá ok. Quinta, tá ok. Sexta, tá ok. E aí Deus ia lá como que marcando cada uma daquelas regras na vida da pessoa. E se a pessoa estivesse obedecendo tudo aquilo direitinho, aí Deus ia falar: nossa, você obedece todas as leis, você cumpre todas as regras, então eu não tenho nem o que fazer. O que eu posso fazer? Só posso salvar você porque você é bom demais. Não tem outro lugar que você possa caber. Você só cabe aqui no céu porque você é o cara, você é a mulher, né? Você é demais. E Deus ia ficar tão impressionado com aquilo que eles estavam fazendo de bom, que não ia ter outra opção a não ser abrir as portas do céu e deixar eles entrar, talvez tocar algumas trombetas bonitas, fazer uma grande festa, porque estava chegando uma pessoa demais lá no céu. Então, isso era o que estava por trás da pregação daqueles judeus, são chamados no Novo Testamento de judaizantes. Eles eram judeus itinerantes que viajavam por vários lugares para tentar trazer mais pessoas para a sua religião judaica e fazer com que as pessoas acreditassem que, se não conhecessem toda a lei de Deus, todas aquelas regras, e não obedecessem todas aquelas regras tintim por tintim, eles nunca poderiam ganhar o céu. Então eles estavam transformando a mensagem de salvação, destruindo a mensagem da salvação de graça pela fé, uma salvação que não depende de obras, e transformando a salvação numa coisa que depende do esforço humano. Quanto mais você se esforçar e quanto mais você acertar, mais perto você está de ser salvo. Paulo então ouviu daquilo. Paulo ouviu que aqueles irmãos estavam ouvindo essa mensagem de um novo evangelho de salvação pelas obras. Perdão. E Paulo sabia a verdade de Deus e havia pregado a verdade de Deus, de que a salvação é pela fé. A fé em Jesus Cristo. E aí é por isso que Paulo fala para eles, por exemplo, aqui no capítulo 1 de Gálatas, o livro que nós estamos, Paulo vai falar assim no verso 6, Gálatas 1:6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E aí Paulo explica para aqueles irmãos de Gálatas, ele fala: olha, o que vocês estão ouvindo, na verdade, são pessoas que estão chegando aí querendo perverter, querendo corromper a mensagem de salvação, que é a salvação de graça pela fé em Jesus. É importante entender isso. Por que a mensagem do evangelho de salvação é de graça e pela fé em Jesus Cristo? Não é uma salvação baseada em obras. Por quê? A resposta é muito clara. Eu e você somos pecadores. Se fôssemos tentar fazer obras suficientes para agradar a Deus, nem você e nem eu nunca seríamos capazes de fazer. Ainda nessa mesma base, a base de que você e eu somos pecadores, também demonstra que por melhores obras e por maior número de obras que você ou eu possamos fazer, nossas obras são obras contaminadas pelo nosso pecado. Não são obras puras, não são obras com uma integridade plena que podem ser recebidas por Deus e trocadas aí
por uma salvação que Deus tem para oferecer. Então, a salvação por obras, ela não está presente nas Escrituras Sagradas. Desde a primeira capa da Bíblia até a última, desde Gênesis até Apocalipse, sempre a salvação de Deus se deu pela graça. Ninguém foi salvo porque era bom demais e Deus ficou sem opção de onde colocar essa pessoa maravilhosa e aí teve que abrir o céu para essa pessoa. Ninguém na história da humanidade nunca foi salvo assim e também nunca será. Todos que estão hoje no céu são pecadores, mas pecadores que reconheceram a sua incapacidade. Pecadores que reconheceram que se fosse pelas suas obras nunca estariam lá. Pecadores então que, reconhecendo isso, dependeram da graça de Deus para a sua salvação. E porque dependeram e confiaram na graça de Deus, essa graça manifestada na pessoa de Jesus Cristo, por isso estão no céu. Não por méritos pessoais, mas pelos méritos de Cristo, que esse sim fez a boa obra necessária para a nossa salvação. Entregou a si mesmo na cruz do Calvário, sangue puro e precioso, Jesus, o Filho de Deus sem pecado, morrendo na cruz para a salvação e justificação de todos aqueles que confiam nele. Seja homem, seja mulher, seja idoso, seja jovem, seja adolescente, seja criança. Todo aquele que crê em Cristo é salvo de graça, pela fé em Jesus. E esse era o evangelho que Paulo tinha pregado para os irmãos lá de Gálatas, e agora estava aquela confusão. Esse novo evangelho que chegava, o evangelho de salvação pelas obras, vai lá, se esforça, faz o que você puder, se você se esforçar bastante, você vai conseguir e Deus vai te salvar. Essa nova mensagem que estava chegando lá, estava criando um ambiente de grande confusão no meio da igreja. As pessoas não estavam mais se entendendo. Alguns ainda permaneciam crendo como Paulo havia ensinado e como é a verdade. A salvação é pela fé em Cristo. Outros estavam dizendo, não, se vocês não fizerem as boas obras suficientes, igual nós estamos fazendo, vocês nunca vão entrar no céu, então faça. E estava tendo aquela confusão e aquela falta de entendimento entre os irmãos na igreja. Paulo chega a dizer que eles estavam se degladiando. Aqui no capítulo 5 de Gálatas, verso 15, Paulo diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Paulo fala que por causa daquela nova mensagem e toda a confusão que aquilo estava gerando no meio da igreja, os irmãos estavam como que se mordendo e se devorando, como dois cães raivosos ali. É o que estou certo, é assim, não, sou eu. E ali tentando se degladiar. E Paulo falou, desse jeito vocês vão se autodestruir. Daqui a pouco não sobra mais nada. E aí Paulo escreve essa carta para explicar a relação que existe entre a lei de Deus e a graça de Deus. Ou entre o que ele vai chamar aqui, os frutos da carne e o fruto do Espírito. Então, lei e graça, Espírito e carne, são opostos que são apresentados aqui nessa carta do livro de Gálatas. Nós não vamos ter tempo de explicar a carta toda aqui nessa nossa live, mas se você ficou curioso aí, depois dê uma lida, é uma carta curta, são só 6 capítulos, tá? E aí chegamos aqui no nosso trecho, o verso 6 do capítulo 6, onde Paulo diz: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas daquele que o instrui. O que Paulo está dizendo aqui dentro desse contexto? Ele está dizendo, olha, agora vocês estão sendo novamente instruídos na verdade. Ele, o apóstolo Paulo, estava escrevendo para mostrar para aqueles crentes, para trazer na lembrança deles, ajudar eles a acordar para o fato de que essa mensagem nova que estava chegando era uma mensagem que não combinava com o evangelho de Cristo, uma mensagem que trabalhava contra
Ou seja, não estava trazendo glória para Cristo, não estava trazendo salvação para ninguém, muito pelo contrário. Confusão, discórdia, bagunça e mentira dentro da igreja de Deus. E aí Paulo fala, vocês estão sendo instruídos na palavra de novo. E aqui fica subentendido no que Paulo diz, que o ensino da verdade traz resultado na vida das pessoas. O ensino da verdade, da palavra de Deus, traz resultado na vida. E por isso Paulo diz, olha, se alguém está sendo instruído na palavra, ou seja, na palavra de Deus, está sendo instruído de acordo com a verdade de Deus e não com invenções de homens sobre como você pode fazer para ser salvo, mas sim na palavra de Deus, da salvação, do evangelho de graça pela fé em Jesus. Se alguém está sendo instruído assim, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. O que Paulo está dizendo aqui é, quem é instruído na verdade, entende a verdade e coloca essa verdade de Deus em prática na sua vida, vai surtir resultado, vai surtir efeito. Coisas boas vão acontecer na vida daqueles que ouvem e obedecem à verdade da palavra de Deus. E Paulo está dizendo, é certeza, essas coisas boas vão acontecer para aqueles que estão ouvindo o que Deus diz e tomando como verdade a palavra de Deus. Agora, se tem alguém que está te ensinando a verdade, se tem alguém que está tirando você do erro e trazendo você para a verdade, quando essas coisas boas acontecerem na sua vida, deixa essa pessoa saber. É o que Paulo está dizendo aqui. Faça participante dessas coisas boas aquele que está instruindo você na palavra de Deus. Deixa ele saber, deixa ele tomar parte. A verdade da palavra de Deus transformou a sua família. Deixa as pessoas que estão te ensinando saberem disso. Vê a maravilha que Deus faz na vida de homens e mulheres, restaurando, reconstruindo, fundamentando lares através da sua palavra. A verdade da palavra de Deus te libertou de algum vício? Deixa aquelas pessoas que estão te ensinando saberem, participarem da sua alegria, perceberem você agora livre daquela maldição que antes te prendia e que agora te libertou através da palavra de Cristo. Então, deixe aqueles que te instruem na palavra saberem das maravilhas que Deus está fazendo. Você está recebendo o verdadeiro evangelho? Você está crendo na palavra da verdade? Então coisas boas vão acontecer. Vão acontecer. Transformações acontecerão. Não é uma possibilidade. Não é que talvez aconteça. Vão acontecer. Se a palavra da verdade está sendo crida, se a palavra da verdade está sendo vivida, coisas boas vão acontecer. Compartilhe essas verdades. Aqui vem a aplicação, né? Para nós. O quanto você tem testemunhado dos efeitos da palavra da verdade, dos efeitos da palavra de Deus na sua vida. Quantas pessoas estão sabendo o que Deus tem maravilhosamente feito no seu viver através da palavra dele? Será que você tem deixado as pessoas saberem? Será que as pessoas ficam animadas, querendo conhecer a palavra da verdade, querendo aprender mais de Deus quando ouvem ouvem as suas conversas, quando ouvem do que você tem falado aí pelos corredores por onde você anda? Né? Agora está quase todo mundo trancado em casa, né? Talvez alguém de casa saindo para trabalhar, voltando, mas por onde você passa, seja em casa, seja fora, o que as suas palavras têm demonstrado das coisas boas que a palavra de Deus tem feito na sua vida? Quando ela tem te transformado, a sua maneira de pensar mudou, a sua maneira de falar mudou, a sua maneira de agir mudou com a sua esposa, com seus filhos, com seus colegas de trabalho, com os seus irmãos em Cristo. Fale dessas verdades, deixe as pessoas saberem, dê o seu testemunho para que tudo isso redunde em glória a Deus. As pessoas ouçam e falam, que Deus maravilhoso,
Que palavra poderosa é a palavra da verdade. E assim elas se sintam atraídas para aprender mais, para se alimentarem mais da verdade de Deus e não com as migalhas da mentira, que vão deixar elas com fome e nunca vão saciar aquilo que o homem tem dentro de si e que falta, que é ser cheio da palavra de Deus, cheio da verdade de Deus, para ter vitória nesse mundo, para ver as coisas boas acontecendo. Para isso é necessário ouvir e realizar aquilo que é a vontade do Senhor. Perceba, aqui Paulo, quando escreve, continua desenvolvendo essa ideia da vontade de Deus. É sobre isso que ele vai falar. Ele diz aqui no versos 7 e 8 agora, falando justamente sobre a realização das vontades. Veja o que ele diz, verso 7. Não vos enganeis. Paulo chama, como que chama ali os irmãos daquela região da Galácia e diz, olha meus irmãos, presta atenção, não se engane não. Não fique pensando errado sobre isso que ele vai dizer agora. O que ele vai dizer? Veja aí. Verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E o que Paulo está fazendo aqui é chamando a atenção dos irmãos para o senso judicial de Deus, ou o senso de justiça que existe em Deus. Deus é um Deus justo e ele vai agir de acordo com a sua justiça. Ninguém poderá zombar de Deus. Ninguém vai dizer, enganei a Deus, fiz o que eu queria e não o que Deus queria, e agora estou aqui no céu, estou aqui curtindo, como se eu tivesse buscado a vontade de Deus e não a minha, como se eu tivesse feito tudo que Deus mandou, fiz tudo errado e estou aqui, Deus nem viu, ó. Tá? Isso seria tremenda zombaria diante de Deus. Deus é justo. E Deus não permitirá que alguém que dá as costas para Ele, que alguém que se afasta da vontade de Deus, desfrute dos privilégios e das alegrias que estão reservados somente para aqueles que o obedecem. Também, Deus não vai permitir que as maldições, os castigos e as infelicidades reservados para aqueles que se afastam de Deus e viram as costas para Deus, que todo esse conjunto de coisas ruins atinjam aqueles que têm confiado nele, aqueles que têm escolhido a vontade de Deus em primeiro lugar. Então perceba, Paulo diz aqui, deixa claro, não se engane, você precisa tomar a sua decisão. Quando o assunto é vontade, qual vontade prevalecerá na sua vida? A sua própria vontade? A vontade das outras pessoas lá no mundo, o que elas querem? Ou a vontade de Deus? Qual será a vontade primeira? A vontade maior, a vontade melhor na sua vida. A qual delas você vai se submeter? Qual delas você vai seguir? A qual delas você vai atender? A vontade de Deus ou a sua própria vontade? Paulo diz que não existe meio termo e que ninguém deve se enganar pensando em escolher a sua própria vontade e depois achar que vai receber os benefícios de Deus. Ou escolher a vontade de Deus e depois ficar temeroso, pensando que as infelicidades de quem vive contra Deus vão te alcançar. Paulo está dizendo, tome a sua decisão. Quando você decidir o caminho que vai seguir, fique firme nele e siga. Siga adiante. E saiba que cada um tem a sua respectiva recompensa. Seja uma consequência negativa, viver sem Deus, escolher a sua própria vontade, ou seja, uma recompensa positiva. A graça de Deus, a presença de Deus, o apoio de Deus no nosso viver, quando escolhemos confiar nele e seguir a sua vontade. Veja o que ele diz no verso 8, explicando essa relação entre vontade de Deus e a nossa própria vontade. Olha como ele explica isso. Ele diz assim, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção.
Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então perceba que são elementos de contraste. São elementos opostos. Enquanto um sobe, o outro desce. Enquanto um vai para a direita, o outro vai para a esquerda. São opostos entre si, não convivem juntos, não combinam, não dá para abraçar os dois. Tá? É uma bifurcação no caminho e você precisa fazer a sua escolha. Qual direção tomar? A direção da vontade de Deus ou a direção da sua própria vontade? Quem escolhe a sua própria vontade, Paulo diz no verso 8, que ele semeia para a sua própria carne. E aí da carne vai colher corrupção. O que seria semear para a própria carne? Semeia para a sua própria carne e da carne colhe corrupção. Se nós olharmos mais uma vez com carinho para o contexto imediatamente anterior, ou seja, o que Paulo já vinha dizendo no capítulo anterior, nós vamos entender com muita clareza. Escolher a sua própria vontade e semear para a carne diz respeito a buscar os próprios desejos do coração. Veja como Paulo fala desses desejos do nosso coração como obras da carne. Aí no capítulo 5 de Gálatas, no verso 19 em diante, Paulo vai explicar o que são essas obras da carne que eu e você podemos semear no nosso viver, quando escolhemos fazer a nossa própria vontade e não a de Deus. Veja o que ele diz. Ele diz, verso 19, Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou, como poderia muito bem ser traduzido, os que vivem na prática dessas coisas. Então perceba, Paulo está falando aqui sobre uma bifurcação, uma decisão de vida. Lembra o contexto dessa carta? Um ensino novo e totalmente fora da vontade de Deus estava chegando. Olha, você precisa se esforçar e pelo seu esforço você vai ganhar, vai conquistar como um prêmio a sua salvação. Esse era o ensino falso que estava chegando ali. E o ensino verdadeiro que Paulo tinha levado. Olha, você reconhece a sua incapacidade, vai até Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, e clama para Ele te salvar de graça, sem você merecer. E aí Ele te salva. Você confia nele, entrega a sua vida para Ele e Ele vai te salvar. Esse era o ensino verdadeiro que Paulo tinha pregado. Então os crentes estavam ali numa bifurcação. E agora? Busco a salvação pelas minhas próprias obras ou busco a salvação reconhecendo que as minhas obras não têm valor nenhum, sem nenhuma obra, só pela fé em Jesus Cristo? Eles estavam nessa dúvida. E aí Paulo está dizendo, você tem que se decidir. Se decida. E a verdade, Paulo aponta com muita clareza. Quando você decide pelas suas próprias boas obras, pela sua própria maneira de fazer, pela sua própria maneira de ser, você está escolhendo seguir os desejos do seu coração, que são esses daqui. Perceba que Paulo fala sobre os desejos do coração do homem, a vontade, a sua própria vontade, a minha própria vontade, natural e pecaminosa, tocando em alguns aspectos. Ele fala no sentido de descontrole. Então são desejos descontrolados. Tá? O desejo do meu coração, o desejo do seu coração, fora da vontade de Deus, são desejos descontrolados. Por exemplo, desejos descontrolados na área sexual. Ele vai falar que as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia. Um desejo descontrolado para o lado sexual, que vai se envolver
nessas atitudes práticas de vida que vão levar a pessoa à corrupção, à destruição. Prostituição, impureza, lascívia. Olha como ele fala também de um descontrole, desejos descontrolados na área espiritual. Ele diz aqui idolatria, feitiçaria. Então, o desejo de adorar, o desejo de cantar louvor, o desejo de se ajoelhar, o desejo de se prostrar, mas vão fazer isso diante de ídolos. Vão fazer isso se envolvendo com forças ocultas de feitiçaria. Então, um desejo em descontrole, em desequilíbrio, um desejo inclinado para o mal. Na área sexual, na área espiritual, na área dos relacionamentos interpessoais. Veja que quando você decide seguir o seu próprio caminho e ser salvo pelas suas próprias obras, na sua própria capacidade, os descontroles dos desejos do seu coração vão te levar para a destruição, para a corrupção do seu próprio corpo. Veja como ele diz esse descontrole, esse desejo descontrolado nas relações interpessoais. Ele diz no verso 20 de Gálatas 5, ele fala inimizade, tá? O desejo de controlar as amizades ali, você acaba quebrando aquelas amizades e criando inimizade. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, tudo isso revela um desejo descontrolado nas relações interpessoais. Isso é semear para a própria carne. Se entregar a esses desejos descontrolados que são anti-Deus, são contra Deus, é que vão te levar à destruição, à corrupção. Ele fala ainda de desejos descontrolados na área alimentar. Ele diz, bebedices, glutonarias, verso 21 do capítulo 5 de Gálatas. Então perceba, um desejo forte, mas descontrolado e contrário à vontade de Deus. Aí vai beber, mas vai se embebedar. Vai comer, mas vai se empanturrar. Né? E tudo isso vai ter reflexos na saúde, vai ter reflexos na maneira de viver. Reflexos de corrupção, de destruição do seu corpo físico e também de qualquer condição espiritual saudável. Então a pessoa vai se degenerar, vai se corromper. É por isso que ele diz, ele ainda acrescenta, né? Outras coisas semelhantes a estas, verso 21 do capítulo 5. Outras coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, Paulo falou, eu já falei disso outras vezes, estou só falando de novo, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, os que se entregam a essas práticas. Não vão herdar o reino de Deus. Fizeram a sua escolha. Chegaram na encruzilhada e escolheram a realização da sua própria vontade. Escolheram ser salvos baseados nas suas próprias obras. E olha aí quais são as obras do coração do homem. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e muitas outras coisas desse tipo. São essas coisas que vão ser capazes de levar você ao céu? Paulo aqui chega a ser irônico quando diz isso. Então ele está dizendo, olha, não confie nas suas próprias obras, elas nunca te levarão ao céu. Nesse momento aí, nesse ponto de divisão, você precisa escolher o caminho da verdade. Você precisa escolher o caminho que aponta para a vontade de Deus. E aí é onde ele vai dizer, no verso 8 do capítulo 6, onde nós estamos, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E o que é então semear para o Espírito? Paulo também explica isso no capítulo 5, onde nós estávamos lendo, quando ele fala do fruto do Espírito. Veja o que ele diz no verso 22. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele chega a completar dizendo, contra essas coisas não há lei.
Então, ao invés de escolher a sua própria vontade e o caminho que leva para a destruição, que leva para longe de Deus, o caminho que quem escolhe não entrará no reino de Deus, o caminho da corrupção da carne, ao invés de se envolver com essas coisas, Paulo diz, escolha o caminho certo, o caminho que aponta para Deus. Semeie no Espírito e você colherá no Espírito vida eterna. A promessa de vida eterna está aí. Quando tomamos as nossas atitudes, lembrando, pensando, focados no desejo de Deus, na vontade de Deus, alimentados e fortalecidos pelo fruto do Espírito Santo. Então, quando vamos pensar aqui o mesmo paralelo, Paulo fala da nossa vontade do homem com inclinações, com desejos descontrolados na área sexual. Quando nós pensamos na área sexual segundo Deus, então nós vamos ser orientados, guiados, é a expressão que Paulo usa no capítulo 5. Se sois guiados pelo Espírito de Deus. Então, vamos ser guiados nesse fruto do Espírito. Então, na área sexual, nós vamos interagir em amor, com alegria, com fidelidade, com bondade. Esses elementos que são fruto do Espírito de Deus. Na área da adoração, nós vamos fazer isso com alegria, com paz, com fidelidade a Deus, ao Deus verdadeiro. Então, na área espiritual, vamos acertar, porque estamos semeando no Espírito. Na área dos relacionamentos interpessoais, ao invés de agir com ira, inimizade, discórdia, inveja, não. Nós vamos agir com bondade, paciência, paz, amor, alegria, mansidão, domínio próprio. Esses vão ser os elementos que vão marcar a vida daquele que tem escolhido crer em Cristo e confiar em Cristo, para que o Espírito de Deus produza esse fruto no seu coração e esse fruto apareça na sua maneira de viver. E aí, na área de alimentos, né? De beber, de comer, ele fala lá no final do verso 22, falando do fruto do Espírito Santo, ou melhor, no verso 23 do capítulo 5, ele vai dizer domínio próprio, beber o suficiente, comer o suficiente para se manter com saúde, para se manter servindo a Deus de uma maneira agradável ao Senhor. Vai recolher bênçãos nesse mundo físico e também receberá de Deus a vida eterna. Voltando para para Gálatas 6, onde nós estamos, depois de falar disso, da necessidade de escolher, depois de pontuar sobre a realização da vontade, você vai realizar alguma vontade, ou a sua ou a de Deus. Escolha a vontade de Deus e assim você vai recolher as ricas bênçãos para a vida nesse mundo e ainda a vida eterna. Aí Paulo conclui mostrando que quem escolhe a vontade de Deus, quem escolhe dar ouvidos à palavra de Deus e fazer, quem escolhe a vontade de Deus e é guiado pelo Espírito de Deus para agir, demonstrando o fruto do Espírito no seu viver, essa pessoa não vai ser uma pessoa egoísta, não vai pensar só em si, mas ela vai também pensar em atingir outras pessoas na prática do bem. Ele diz isso nos últimos 2 versos e assim a gente conclui aqui o nosso tempo. Veja aí, versos 9 e 10 de Gálatas 6. Ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Lembra que ele acabou de falar sobre escolher o caminho de Deus. Então, escolheu o caminho de Deus? Escolhi. Escolheu crer em Jesus? Escolhi. Escolheu a salvação pela fé em Cristo? Escolhi. Então, se lembre, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Ele usa 2 palavras para falar do desânimo na prática do bem. Ele fala, não nos cansemos, então ele fala de cansaço, e depois ele fala no final do verso 9, se não desfalecermos, fala de desfalecer. Cansaço e desfalecimento
São situações que podem nos atingir, são situações com as quais nós vamos ser tentados quando pensamos em realizar o bem, em praticar o bem, em viver lembrando de atingir outras pessoas com o fruto do Espírito de Deus. Mas Paulo diz: não se canse, não desfaleça, permaneça ceifando o bem, plantando aquilo que é bom, proclamando a mensagem da verdade do Evangelho, tomando as atitudes que refletem o fruto do Espírito de Deus. Faça isso, faça o bem. E aí, no tempo certo, você vai receber a recompensa. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem lembra do próximo, colhe ser lembrado nos momentos em que enfrentar dificuldades e provações. E é lembrado por Deus, o que é muito melhor, né? É Deus quem nos socorre. E Deus vai se lembrar daqueles que estão lembrando dos outros e auxiliando os outros nos momentos de dificuldade. E aí no verso 10 ele conclui dizendo: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. No contexto que nós estamos estudando aqui, o bem também traz o sentido de ajudar aqueles que estão na fé a permanecerem na fé. Então, ajudá-los a entender corretamente que quando eles recebem uma ajuda material, essa ajuda é uma demonstração do cuidado de Deus. Então é apontar sempre para Cristo, mostrar que é Jesus quem cuida de nós, que é Ele quem nos ampara, que é Ele quem nos ajuda. Através da prática de boas obras que apontam para a bondade de Deus, que destacam a bondade de Deus, nós glorificamos a Cristo. Diferente do que estava sendo ensinado lá em Gálatas por aqueles judaizantes, aqueles que estavam trazendo aquela mensagem falsa. Faça muitas boas obras para que você ganhe o direito de ser salvo. Então são boas obras egoístas, pensando em ganhar alguma coisa por causa disso, ganhar a salvação por causa disso, coisa que nunca vai acontecer. Deus dá a salvação, Deus não troca por boas obras. Mas Paulo explica então o lado certo da moeda. Ele diz: faça sim boas obras para todos, mas principalmente para aqueles da família da fé, aqueles que estão crendo em Cristo, porque fazer essas boas obras, ao invés de ser pontos, moedas, pontos positivos para você ser salvo, não. Eles são demonstração de que você já é salvo, de que a sua salvação não depende dessas boas obras. Agora você está livre para fazer boas obras para Deus, para destacar a pessoa de Deus, para proclamar o quanto Jesus é bom, o quanto ele é gracioso. Então as boas obras do crente são para demonstrar a graça de Deus e não para ganhar favor de Deus, mas sim para demonstrar favor aos outros, demonstrar como Deus é favorável para aqueles que confiam em Cristo Jesus para a sua salvação. Por isso, Paulo enfatiza: faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, aqueles que também estão crendo. Ajude-os a permanecer firmes, crendo em Cristo e a entender que quem cuida do crente é o Deus do crente, é o Senhor Jesus. Ele é o nosso cuidador, Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos supre cada uma das nossas necessidades. Amém? Uma mensagem maravilhosa, falando do testemunho, a necessidade de testemunhar. Fale das grandezas de Deus. Fale do que a palavra de Deus, dos efeitos que a palavra de Deus tem feito na sua vida. Atente para a necessidade de decidir. Decida a qual vontade você vai se submeter. A sua própria, nas obras da carne, ou a vontade de Deus, no fruto do Espírito Santo. E fique firme na prática do bem. Fique firme fazendo a vontade do Senhor, atingindo outros com a vontade de Deus. Assim, Deus será glorificado. E no seu tempo, no tempo certo,
você vai colher as recompensas de estar engrandecendo o nome desse Deus que é tão gracioso, que nos salva de graça, que nos concede tudo o que nós precisamos aqui e também para toda a eternidade. Amém? Que Deus abençoe a todos com a sua palavra que nós temos aprendido nessa noite. Nós queremos ainda aproveitar desse nosso tempo juntos e destacar alguns avisos, lembretes de oração, desafios que temos apresentado e as nossas alegrias também diante do Senhor. Então estamos contentes, o Senhor tem nos preservado, tem nos dado esse tempo de comunhão, podemos estar juntos aprendendo do Senhor. Vamos continuar em oração, louvando a Deus e intercedendo pela nossa irmã Débora Moraes, que está agora gestando, né, esse bebê. Vamos orar pela sua gestação, pela chegada desse bebê. Que Deus abençoe, está no comecinho ainda da gravidez, mas para Deus abençoar em todo o processo. Vamos lembrar dos irmãos que têm necessidades na área de saúde. Nós temos aqui enfatizado a importância de que você esteja orando, tá? Ah, mas o pastor já está orando, não precisa orar. Não, nada disso. A Bíblia fala que a oração do pastor tem o mesmo poder da sua oração. Então ore pelos seus irmãos, tá bom? Eles estão contando com as suas orações. É o caso do irmão José Alves, que está precisando fazer o tratamento de quimioterapia, mas já fez uma sessão, na segunda sessão estava muito fraquinho, não conseguiu fazer, precisa ganhar um pouco mais de força para continuar com o seu tratamento na luta contra o câncer. Então, ore por ele, interceda para que o seu corpo físico responda positivamente e ele possa dar seguimento ao tratamento. Lembre da irmã Miriam Carneiro, aquela questão de dor na perna, o irmão Nildo com seus problemas na coluna, a cirurgia que está esperando para fazer, depois que acabar essa onda aí da pandemia, o irmão Ariston também precisando passar por uma cirurgia, a Carol também precisando de cirurgia, precisando de medicamentos. Então ore por esses irmãos da nossa igreja, você que conhece, ore aí por eles. Lembrando, se você não conhece, ore também, Deus sabe quem são e as suas necessidades. Além disso, vamos continuar enfatizando as orações pelos idosos da nossa igreja. Deus tem livrado, graças a Deus, eles têm estado em segurança, têm permanecido com saúde. A Dorival diz aí, continue orando pela minha mãe e a irmã Flordinice, né? Aí por uma porta de emprego para o meu filho Samuel. Então, o Dorival aí fazendo menção, os irmãos colocando aí os seus pedidos, né? Então, vamos estar lembrando uns dos outros. Vamos lembrar daqueles que já têm emprego para manterem os seus empregos, aqueles que perderam seus empregos para terem as suas necessidades supridas. Vamos lembrar dos nossos governantes, que recebam orientação, que tomem decisões acertadas para podermos viver em paz. Queremos agradecer a participação dos irmãos e amigos que estiveram acompanhando aqui as nossas lives e ouviram sobre aquele programa de feijoada lá na igreja. Então foi uma bênção, aconteceu ontem, né? Todo mundo aí comeu feijoada, tem gente comendo hoje ainda, né? As feijoadas que pediu, feijoada deliciosa aí, as irmãs capricharam, graças a Deus. Então, louvamos a Deus, agradecer toda a equipe que esteve envolvida lá no trabalho, todos aqueles que puderam ir buscar as marmitas lá na igreja, que facilitou bastante a dinâmica daquela programação. Então, agradecemos a todos envolvidos. Estamos continuando com projetos de ação social, tá? Vamos continuar com o projeto de distribuição de cestas básicas. Então, se você conhece alguém que está precisando, se você precisa, entre em contato conosco. Nós queremos saber e descobrir como podemos te ajudar também com isso. E o projeto de distribuição de marmitas para os moradores de rua. Então, também nossa igreja está avançando com esses projetos para esses próximos dias. Então, se você tem desejo de ajudar com isso, pastor, eu queria ofertar para produzirem mais marmitas para distribuição, ou eu queria ofertar para comprarem mais cestas básicas para atender os irmãos que precisam, ou as pessoas da comunidade, a maneira como nós aprendemos nesse texto bíblico. Então você pode entrar em contato, deixa aí nos comentários, ou entre em contato comigo, tá bom? Ou comigo, ou com o irmão Eduardo, ou com o irmão Neemias, e nós vamos ajudar você a dirigir essas ofertas, esse alimento que você queira doar para essas ações sociais, tá bom? E se você está no outro lado precisando receber esses apoios, então também
entre em contato conosco, nós queremos saber para ajudar com isso, tá bom? Somos irmãos em Cristo e precisamos cuidar uns dos outros. É assim que Deus cuida de nós, usando uns aos outros para suprir as nossas necessidades. Vamos então ter o nosso tempo de oração, lembrando que se você também gostaria de que cantássemos um louvor, né? Então, você tem aquele louvor, você gostaria de ouvir, não está podendo ouvir lá na igreja, coloca aí nos comentários, vamos ouvir, vamos tentar trazer para você, cantar juntos aqui, tá bom? Então, louvores, hinos, cânticos que você lembrar, quiser colocar aí, pedir, pode colocar que a gente canta, tá? Peço oração pelo tio da Aline, que está internado no Hospital Pedreira. O nome dele é Ezequiel, então vamos orar pelo Ezequiel. Vou já acrescentar na minha lista aqui também, tá? Tio da Aline, tá aí, foi acometido do Covid-19, tá internado lá no Hospital Pedreira. Vamos orar então pelo Ezequiel, preservação da sua vida e também que esse tempo de dificuldade de saúde chame a atenção dele para Deus, não só dele, mas de todos os familiares que estão aí angustiados com ele lá no hospital, né, ansiosos, apreensivos, que Deus use essa situação também para chamar a atenção para a brevidade dessa vida e para a importância de um relacionamento vivo e verdadeiro com Jesus Cristo. Vamos orar, encerrar esse nosso tempo? Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos mais uma vez a Tua preciosa palavra, o que podemos aprender e refletir nela, a importância, Senhor, de estarmos firmados na verdade, de não deixarmos que ensinos falsos nos afastem dos Teus caminhos, que possamos estar firmados na Tua palavra, na Bíblia Sagrada, confiando na salvação que vem somente por Jesus Cristo, pela fé em Cristo e de graça. Que o Senhor nos ajude a dar demonstração disso na nossa vida prática, produzindo bem e apontando para Cristo, para a sua graça na nossa vida. Que possamos dar bom testemunho, falando das maravilhas que Deus tem feito e das mudanças que a Tua palavra tem operado no nosso viver. Abençoa os irmãos que estão necessitados na área de saúde, irmão José Alves, irmão Nildo, irmão Ariston, irmã Miriam Carneiro, o Ezequiel, Senhor, hospitalizado por conta do Covid-19. Trabalha nessas vidas, Senhor, supra essas necessidades. Pedimos pela gravidez, Senhor, da irmã Débora, que o Senhor seja com ela, ajudando no desenvolvimento, Senhor, e crescimento dessa criança, fazendo o Teu milagre, como o Senhor já tem feito na vida dela em outra ocasião, que possamos ver novamente uma gestação tranquila, guardada e conduzida pelo Senhor. Pedimos também, Deus, por aqueles que estão necessitando de porta de emprego, como é o caso do Samuel, Senhor, filho do irmão Dorival, como é o caso de outros irmãos da nossa igreja, que o Senhor seja com eles, abrindo porta de emprego. Lembramos da mãe do irmão Dorival, a irmã Flor de Nice, que o Senhor seja com ela, Senhor, sustentando nesses dias, nas questões de saúde que ela tem enfrentado. Também, Senhor, oramos pelas nossas autoridades do nosso país, nosso prefeito, nosso governador, nosso presidente, aos demais líderes, Senhor, políticos da nossa nação, que o Senhor os ajude, que o Senhor trabalhe, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, para que possamos viver vidas tranquilas, Senhor, louvando ao Senhor e fazendo o que é a Tua vontade. Nos livra de todo mal, Senhor, protege, continua, Senhor, protegendo e livrando os idosos da nossa igreja, os idosos das nossas famílias, Senhor, as nossas crianças nos seus estudos. Guarda, Senhor, conduz e continua trabalhando sobre essa questão desse vírus para que em breve possamos ver o final desse isolamento social, possamos estar mais uma vez reunidos de maneira presencial, para louvar, adorar o Senhor, matar a saudade, Senhor, dos irmãos, valorizar o culto presencial para Deus, como o Senhor nos tem concedido já por tanto tempo e que agora esperamos, Senhor, com fé, que em breve retomaremos. Que o Senhor nos abençoe no restante dessa noite, nos livrando de todo mal. Edifica cada um, Senhor, consola cada um, supre cada necessidade e nos ajuda a permanecer firmes na fé que há no Senhor e Salvador Jesus Cristo e somente nele. Assim pedimos e agradecemos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos aí que estiveram conosco
Vários aí não citamos nome, né? Ana Silva esteve aí com a gente, Neemias, irmão Raimundo Gino, tô vendo aqui na minha lista aqui, muita gente, né? Georgia, Débora, Tati Zaki, Manuel Messias, Miriam Cunha, irmã Iracema, a Mirna? A Mirna também aí, a minha prima, a Mônica tá dizendo, irmã Rosilda, pastor Edmilson aí também conosco, um grande abraço, pastor Edmilson aí, e a toda a sua família, Angélica, Jacione aí, ó, conosco, Tatiana, é muita gente, eita, não sei se eu vou conseguir ver todos. Deus abençoe a todos, dê um ótimo final de noite, vamos prosseguindo juntos na vontade do Senhor. E até a nossa próxima live, conforme o Senhor assim nos permitir. Um grande abraço.